Prontinho, estamos gravando. Então vamos lá, galera. A gente vai entrar no último capítulo, na última parte desse livro que eu achei fantástico, adorei estudar ele com vocês. Foi muito bacana, foi um aprendizado para mim, né? Que essa é a intenção, na verdade, eu estou estudando vários livros para compartilhar com vocês, e toda vez que eu tenho que fazer a aula, é muito legal porque eu tiro lições para mim, né? E depois eu vou contar uma experiência para vocês que eu fiz ontem que eu achei muito bacana. Depois eu vou compartilhar com vocês. Foi até bom que não deu certo o áudio, que daí eu vou conseguir contar para vocês. Bom, Dinheiro Atrai Dinheiro é o livro que a gente está estudando, a nossa base de estudos, né? Do Jerry Hicks e da Esther Hicks. A gente vai falar hoje das páginas 265, mais ou menos, até o final do livro, tá? O meu tá todo sublinhadinho. Eu sou dessas que precisa do material em mãos, assim, para ficar riscando. Sou meia louca do livro, assim, fico riscando os livros. E já estou com o livro novo aqui, que vai ser para a nossa próxima sessão de estudos, mas isso eu conto pro final para vocês, tá? Vou fazer aqui compartilhamento da minha tela, e aí vocês me avisem, por favor, quando vocês virem, tá? Estão vendo aí, né? Bom, vamos lá. Eu achei muito interessante esse tema, é a nossa aula 7. Então acabou que o livro ficou dividido aí no número da perfeição, né? O número 7, sem a gente pensar, né? E eu coloquei como título dessa aula 17 segundos para a sua liberdade financeira. E foi muito interessante porque eu pratiquei isso hoje de manhã, inclusive, foi bem legal, foi bem interessante, tenho praticado desde que eu li. Bom, vamos lá, nossa base de estudo, né, Dinheiro Atrai Dinheiro, de Esther Hicks e Jerry Hicks. A gente tem falado bastante, né, sobre os conceitos do livro, então acho que todo mundo já está aí meio familiarizado, né, com o que o livro trata, conhecer e aplicar as práticas de pensamento e visualização para atrair abundância financeira. É sobre dinheiro mesmo esse livro, e ele traz algumas dicas. Se você quer aplicar as mesmas regras para as outras áreas da sua vida, você também pode. Saúde, relacionamento, você pode usar as mesmas técnicas. Mas nesse livro especificamente eles tratam, né? Esther Hicks e Jerry Hicks, do dinheiro, né? Da abundância financeira, da prosperidade. E a prosperidade, não é assim, tenho para pagar as contas. Não, é a prosperidade onde abunda mesmo, onde tem abundância, né? Opulência financeira, aquilo que sobra do copo, né? Que transborda. É esse sentido de dinheiro do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, tá? Bom, o que a gente vai aprender hoje, né? Entender o conceito da correspondência vibracional, explorar a relação entre vibração e manifestação, e aprender práticas para alinhar sua vibração com seus desejos financeiros. E aí eu já vou lançar de cara uma reflexão, uma pergunta para a gente começar a refletir aí no início da nossa aula, né? Você é um correspondente vibracional para os seus desejos? Essa vai ser a pergunta que vai pautar a nossa aula aí, né? Vou ir e voltar nela várias vezes, e a gente vai entender o que é esse correspondente vibracional, tá? Porque ele é simples, ao mesmo tempo, a gente não se dá muito conta disso, tá? Então, eu vou falar sobre isso ao longo da aula. E a gente vai explorar essa questão profundamente e compreender como as nossas vibrações moldam a nossa realidade, tá? Então, aqui no livro, eles abordam, né, essa pergunta de você é um correspondente vibracional para os seus desejos? E aí, lembrando um pouquinho, né, do contexto do livro, o livro ele é escrito por Jerry Hicks, e ele está canalizando uma entidade de vibração elevada que responde algumas perguntas que o Jerry Hicks vai fazendo, tá? Então, nesse momento, é a entidade que pergunta para Jerry, né, se
ele é um correspondente vibracional para os desejos dele. E aí a entidade mesmo responde, né? Ele fala: se você for, então você está vivendo a sua vida perfeita. Você está vivendo neste momento os seus sonhos. Se você não estiver vivendo os seus sonhos neste momento, você não está sendo um correspondente vibracional para os seus desejos. E aí ele explica por quê. A partir da página 260, ele começa a dizer por que isso é importante a gente entender, tá? Bom, o que é ser um correspondente vibracional? Eu coloquei, né, os batimentos cardíacos aí e uma pessoa, né, uma sombra por detrás disso, né? Quando você é um correspondente vibracional do que deseja, você está vivenciando aquilo em sua vida. Ou seja, dinheiro, relacionamento ou qualquer outra manifestação, a experiência direta é o sinal de que você está alinhado vibracionalmente sobre os seus desejos. E aí o Jerry aborda, né, alguns temas, né? E a entidade que está conversando, que são os Abrahams, né, que é o nome da entidade, é Abraham, ele pergunta, né, mas como que eu sei se eu estou alinhado, né, vibracionalmente com os meus desejos? E aí ele fala, você está vivendo a sua vida dos sonhos? Você está vivendo os seus desejos? Se você não está vivenciando isso, é um indicador de que você não está alinhado com o seu desejo, vibracionalmente com o seu desejo. E aí ele fala que muitas pessoas pensam em seus desejos como algo que ainda está faltando, e é por isso que a gente não é um correspondente vibracional muitas das vezes nos nossos desejos. Porque a gente sempre pensa naquilo que a gente quer ou naquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, como algo que ainda não temos, como algo que está faltando. E se está faltando, a gente já aprendeu isso lá atrás, se a gente está nessa vibração, a gente está na vibração da escassez, na vibração da falta, e não na vibração daquilo que a gente quer. E é por isso que a maioria das pessoas não consegue viver seus sonhos, porque elas vibram, elas pensam naquilo que elas querem, elas têm um sonho, mas elas vibram na falta, e não na carência, e não naquilo como se já tivesse acontecendo na vida dela. E aí ele fala, né, como as pessoas pensam que isso ainda está faltando, o que indica uma frequência vibracional de carência. A lei da atração reflete a vibração predominante que você emite, suas crenças e seus pensamentos repetitivos. E aí ele fala um pouquinho do pensamento atrás do pensamento, né? Quando você tem um pensamento onde você pensa no seu desejo, você pensa no seu sonho, né? E aí você, sei lá, você tem os seus 2 minutinhos de visualização, né, do seu sonho, daquilo que você quer. E aí você tem que prestar atenção no pensamento por detrás do pensamento. Ou seja, quando eu penso nisso, que sentimento real acontece comigo? Eu sinto lá dentro que isso realmente já foi um desejo atendido e que já é meu, ou eu penso, poxa, seria tão legal se eu tivesse. Você está vibrando da forma errada. Porque, na verdade, você está vibrando na carência. Ou seja, eu sonho, mas eu ainda não tenho. E a vibração correta é a vibração de que eu sonho e isso já é meu. Eu tenho certeza que isso já é meu. Mas a gente sente e a gente sabe, né? Quando a gente pensa num sonho, lá no fundo, aquele sentimento do pensamento, se de verdade você acreditou naquilo que você pensou, ou se você achou que era só um sonho. A gente foi ensinado a não acreditar nos sonhos, né? Ah, você é muito sonhador. Ah, para que você está pensando nisso? É coisa de gente que só sonha. E aí, os nossos sonhos caem em descrédito. A gente foi ensinado a pensar assim. Quem vive no mundo dos sonhos, né? É realmente isso que a gente tem que fazer, viver no mundo dos sonhos, no mundo dos desejos. Porque é esse mundo que, segundo Abraham, é o mundo real. O que a gente está vendo aqui na nossa realidade agora materializada, então, a casa que eu moro, o carro que eu tenho, a vida amorosa que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho, eles são um reflexo
de sentimentos que eu produzi lá no passado. E essa realidade se materializou no agora. Então, se eu sei que aquilo que eu estou pensando no agora vai se materializar no futuro, por que não pensar nisso intencionalmente? Por que não alinhar isso com a minha vibração do meu desejo já realizado? Então, se hoje eu não tenho a casa que eu quero ainda, se eu não tenho o carro que eu quero ainda, se eu não tenho dinheiro na minha conta que eu quero ainda, isso é passado. Foi um sentimento que eu emanei lá no passado e ele está sendo refletido nesse momento. E isso não é o presente real. O presente real é o que você está sentindo agora, que é o que vai se materializar daqui a um tempo. Então, ele pede muito para a gente cuidar dos nossos sentimentos no agora, no momento presente, no segundo após segundo, porque é isso que vai permitir que a gente viva a nossa vida dos sonhos e vai permitir que a gente entre na vibração dos nossos sonhos. E aí ele fala um pouquinho sobre as crenças e os pensamentos repetitivos, né? A gente já falou sobre isso em algumas aulas, mas ele volta nisso de novo, né? A importância das histórias que contamos. Pensamentos crônicos, e aí a gente associa a palavra crônico, às vezes, a coisas ruins, né? Assim, tipo, é uma doença crônica, é uma doença que nunca vai ser curada, né? Que vai acontecer para sempre. E aqui ele fala em pensamentos crônicos como pensamentos repetitivos. Ou seja, e aí ele faz uma brincadeira muito legal no livro, que ele coloca assim: eu penso que não tenho, e aí eu emano o sentimento do não ter. E aí eu não tenho. E daí, de novo, eu penso que não tenho. E aí eu imito o pensamento do que eu não tenho. E aí ele fica ele fica quase uma página nesse círculo, né? Eu penso que não tenho, eu emito o pensamento que não tenho e eu não tenho. E aí eu sinto de novo que não tenho, e eu emito o pensamento que não tenho, e o sentimento do que eu não tenho, e aí eu volto de novo. É um ciclo infindável isso. E esses pensamentos repetitivos, ele chama de pensamento crônico. E esses pensamentos crônicos são a vibração predominante. Tudo aquilo que eu repito, 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 ele vira um pensamento e um sentimento predominante. E ele vai gerar mais daquilo. Então, se eu não quero gerar mais dessa realidade que eu estou vivendo agora, por qualquer razão que seja, eu tenho que mudar a história que eu conto sobre isso. E como que eu mudo essa história, né? E aí ele fala que, ele, né, coloca lá, se você repete histórias sobre falta ou problemas, você ativa essas vibrações e perpetua essas circunstâncias, que é onde você fica nesse ciclo infinito, que nunca você consegue sair. E aí ele colocou também, né, uma experiência lá de pessoas que têm problemas nos relacionamentos. E aí ele pergunta, né? Você já viu pessoas que têm problemas no relacionamento? E aí o Jerry fala, algumas, né? Então, você pode observar, né? Mudam as pessoas, mas normalmente a pessoa que tem problema com relacionamentos volta naquele ciclo repetitivo de não consigo encontrar a pessoa boa, ninguém serve para mim, ninguém gosta de mim, e fica nisso, porque a história que essa pessoa conta sobre relacionamentos é a mesma história, só mudam os personagens. E ele coloca também um exemplo da Esther, que daí é Jerry que faz, né? Ele fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Funciona mais ou menos assim? A Esther sempre reclama dos azulejos, né? Do piso que ela tem no banheiro, porque sempre dá mofo. E aí, em vez dela trocar o rejunte, que é o que vai realmente eliminar, né? Passar, né, o mofo pelo vão, ela troca o piso. E aí dá problema de novo, e dá problema de novo. Então, ela não está indo na causa raiz, que é trocar ou colocar um rejunte melhor para o mofo não passar na época de frio. Ela fica trocando pisos, é isso mesmo? E daí ele, né, a entidade até brinca, fala, é isso mesmo, né? Na vida de vocês também acontece assim. Vocês trocam os pisos, mas vocês não vão na causa raiz, vocês não trocam os rejuntes. E é mais ou menos isso que ele coloca como analogia, né, na nossa vida pessoal, né? Seja ela para qualquer situação.
Se eu ficar contando a mesma história, eu vou ter os mesmos resultados, eu não mudo minha vibração e eu vou continuar reclamando daquilo, e aquilo vai se perpetuar e isso vai infinitamente. E qual que é a solução para isso? Aprenda a contar uma história diferente. Quando você muda a sua narrativa, a lei da atração começa a refletir essa nova vibração. E aí, ele volta nesse pedaço sobre aquele pensamento de alívio, né? Que a gente falou algumas aulas atrás, né? Que é o do barco, né? Do navio gigante e da cordinha, né? Que se a gente não consegue jogar a corda grande, a corda pesada, a gente tem que começar a criar pensamentos de alívio, começar a encontrar pensamentos que me façam mudar a vibração. E isso serve para qualquer coisa, né? Você é um criador deliberado, você é energia da fonte em um corpo físico. A maior parte de você é não física, ou seja, somos vibração, somos energia. Pura energia positiva. Sua realidade é moldada por suas vibrações e interpretadas através dos seus sentidos. Quando você compreende que é o criador da sua experiência, pode emitir intencionalmente, e aí aquela aula da intencionalidade que a gente falou também, vibrações alinhadas com os seus desejos. E aí ele dá um exemplo bem interessante também, que eu achei muito interessante, assim, achei bem legal, assim. Ele fala, vocês são energia. Se vocês têm uma torradeira na casa de vocês, e vocês pensam na torradeira para torrar o pão, vocês vão lá, ligam ela na tomada, ligam a torradeira na tomada, e aí a torradeira torra o pão. Só que para essa torradeira torrar o pão, ela precisou da energia, ela precisou, né, de toda a eletricidade que veio através do seu prédio, né, dos fios do cabeamento do seu prédio até a sua tomada, e você plugou ali a torradeira e ela torrou o pão. Então, para você entender o que é o físico do não físico, eu vou usar essa analogia, ele fala, né? Torradeira e eletricidade são a mesma coisa? E aí, Jerry fala, não, né? A torradeira só fez 1% do trabalho. Você plugou ela na tomada, você colocou o pão e ela torrou o pão. Porém, toda a força da torradeira vem pelo cabeamento dos fios, que é a energia, que é a eletricidade. Vocês são, a parte não física de vocês, é esses 99% da energia que vem pelos fios, é a eletricidade que vem pelos fios. A força está aí. O torrar o pão e você ver o pão torrado é 1% de tudo aquilo que você é. Então, você vê isso da forma física, né? O pão torrado é só a pontinha do iceberg de tudo que vocês são. Você só vê o pão torrado, você só vê o carro na sua garagem, a casa que você mora, você só vê a pontinha do iceberg. Isso é o pão torrado. A torradeira é a sua mente. É aquilo que você se propõe intencionalmente a colocar dentro desse corpo físico. Esse corpo físico é a torradeira. E o que é o resto seu, os 99%? É energia que vem pela parede, que vem do todo para você conseguir co-criar sua realidade. Então, vocês são energia, vocês são poderosíssimos, vocês têm muito poder na parte não física de vocês. E é com isso que vocês criam a realidade de vocês, e não colocando a tomada na torradeira e querer que saia uma maçã de lá de dentro. Né? Eu ponho na torradeira para torrar o pão, e aí eu quero que saia uma maçã dali, não vai sair, porque a energia que você colocou dentro do corpo físico não é para sair maçã, é para sair pão torrado. Então, tudo que eu coloco na torradeira, eu preciso ter cuidado, porque eu quero que saia pão torrado. E eu sei que se eu colocar, por exemplo, a torradeira, uma torradeira 110, 220, ela vai queimar. Então, se eu sei que eu sou dono da minha energia e que eu posso materializar coisas
pensando, vibrando, sendo energizado por isso, então por que que eu vou colocar pão e vou pedir que saia maçã? E aí ele faz uma reflexão profunda daquilo que somos e daquilo que a gente acredita que a gente é, né? Como você se sente, aí ele leva para um ponto bem interessante também. Sentimentos negativos, eles não devem ser vistos como algo ruim. Ele deve ser visto como um indicador de que seu ponto de atração não está condizente com os seus desejos. Então, o sentimento ruim, ele vem para nos alertar, ele vem como um indicador de que algo não está vibrando legal, que eu não estou na vibração dos meus sonhos, que eu não estou na vibração dos meus desejos, eu estou vibrando de outra maneira. Ah, eu tenho que ficar desesperado? Não, é um indicador, é só um indicador. E eu sei que se eu transformar esse sentimento, transmutar esse sentimento negativo para um positivo, a minha energia positiva volta a vibrar de novo. Emoções negativas indicam desalinhamento, emoções positivas mostram alinhamento, tá? Bom, vamos lá para a magia dos 17 segundos, né? E aí ele explica tudo isso, né? Que a gente é energia, que a gente vê só, né, a pontinha do iceberg quando a gente vê as coisas materializadas à nossa volta, e seja para qualquer coisa, tá? Para aquilo que eu quero e para aquilo que eu não quero. A regra, a lei, a regra do jogo é a mesma para aquilo que eu quero e para aquilo que eu não quero. Se eu vibro na frequência da negatividade, o universo não vai falar assim: ah, não, mas isso não é bom para ela, não é bom para ele, não vou materializar isso. Não, se eu, como indivíduo, fiquei vibrando nessa frequência, a coisa vem, tanto para o bom quanto para o ruim, tá? E aí é onde Deus, o todo, o universo, chame como você quiser, respeita o seu livre-arbítrio. Você escolheu vibrar naquela frequência e você está recebendo do todo aquilo que você vibrou. Se é escassez que você está vibrando, você vai ter escassez. Se é na frequência positiva, você vai ter a prosperidade, tá? E ele ensina uma técnica que eu achei muito interessante, da lei da atração em 17 segundos. E aí tem muito a ver, de novo, com aquela coisa do navio e dos pensamentos de alívio, né? Se eu não consigo gerar um pensamento de positividade, de abundância muito grande, então qual que é o pensamento pequenininho, aquela cordinha fininha que eu vou encontrar para começar a vibrar na frequência da prosperidade? Que cordinha é essa? Que eu vou puxar e vai me trazer o sentimento de alívio. E alívio é a palavra-chave nesses últimos capítulos, tá? Nessas últimas páginas. Ele fala que isso funciona como uma combustão, esses 17 segundos. E aí ele ensina a técnica, né? Qual que é a técnica? Se você vibrar, se você conseguir pensar num desejo seu ou num sonho seu por 17 segundos e isso te gerar um sentimento bom, um sentimento gostoso, você está na vibração certa. E você deu a combustão para o seu desejo, para a sua vibração entrar em congruência com o fluxo do universo. São só 17 segundos. E aí, você tem que prestar bastante atenção no pensamento por detrás do pensamento. Se quando você fecha os olhos e visualiza isso, se isso vem com um sentimento de realmente desejo realizado. Ah, não consegui, Vanise, fechei meus olhos, pensei na minha casa, não consegui, tá? Então, vamos encontrar outro pensamento que vai gerar essa sensação de alívio quando você pensa naquilo. Ah, então hoje eu consigo ser grata pela casa alugada que eu tenho. Ou eu consigo ser grata porque hoje eu moro numa casa, mas eu comprei um apartamento e ele está ficando pronto. Então você encontrou a chave daquilo que vai te fazer sentir bem, que é o pensamento de alívio. E aí você vai mentalizar ele de novo. Gerou alívio, deu aquele calorzinho no coração, ficou quentinho, deu um sentimento bom.
Mantém isso por 17 segundos. E pode colocar o timer mesmo, sabe? O cronômetro, para você saber que deu 17 segundos. E aí, a hora que você conseguiu manter isso por 17 segundos, você vai ver que automaticamente vai vir um outro pensamento de alívio, gostosinho, por mais 17 segundos. E aí você tenta manter isso por 60, ou seja, de 17 em 17, você tenta manter isso por 68 segundos. Você pensa primeiro 17, vai vir um sentimento bom, você vai conseguir pensar em outra coisa boa que você vai associar por mais 17, e aí você vai pensar de novo naquilo, vai sentir aquilo, você vai vir um outro pensamento por mais 17, e vão completar 68 segundos. E ele fala que quando você consegue completar os 68 segundos vibrando nessa sensação boa, nesse sentimento bom de positividade, você acelera a manifestação. Ah, eu não consegui 68, Vinícius, eu consegui só 17 mesmo. Já está ótimo. Você já mudou um pouquinho o foco da sua vibração, você já conseguiu entrar na vibração correta e agora você tem que manter. E aí você faz isso todos os dias. Você faz isso pelo menos uma vez ao dia, com os seus desejos. E você vai ver que o seu ponto de atração vai mudar, e isso vai trazer para você a manifestação de uma forma acelerada. E aí, hoje de manhã, eu tentei fazer isso. Eu achei tão interessante, né? Eu tenho estudado esse livro, né? Hoje de manhã, eu tentei fazer isso. Eu não estou aqui agora, deixa eu deixar lá embaixo. Eu ganhei da minha sogra 2 moedinhas, assim, um vale-presente, só que em formato de moeda. Uma, né, num valor e a outra no outro valor. E uma tem um formato como se fosse uma moedinha de ouro. E aí eu pensei em alguma coisa e fiquei examinando o meu sentimento. E meu sentimento não estava legal ainda. Só que na hora eu pensei na moedinha, que ela é uma moeda média, assim, grande até. Uma moeda fictícia, né? Não é ouro, mas veio a moeda como se fosse um pedacinho de ouro na minha mão. E aquilo me deu um sentimento gostoso, assim. Falei, olha, gostei. E eu fiquei nesse sentimento, porque eu estava com a moeda aqui, eu levei ela para baixo. Eu peguei a moeda na mão e fiquei com ela na minha mão, e fiquei nessa reflexão, nesse pensamento, eu estava meditando nessa hora, com a moedinha na mão. Falei, eu tenho um pedaço de ouro aqui na minha mão, tenho um pedaço de ouro aqui. E aquilo foi me dando um quentinho, foi ficando legal, eu gostei. Aí eu consegui manter isso por 17 segundos. E eu coloquei o cronômetro, tá, gente? Porque eu não conseguia fazer isso e contar ao mesmo tempo, né? Senão eu ia ficar saindo da visualização. Eu coloquei o cronômetro, daí ele deu 17 segundos. Falei, bom, eu consegui 17, né? E aqui eu tenho também, deixa eu mostrar para vocês, tem esse potinho, ele é imitação de ouro, não sei se vocês conseguem ver. Onde está? Aqui. Ele é uma imitação de ouro, sabe? Ele nada mais é, gente, que sabe essas máscaras de rosto que a gente compra para fazer peeling no rosto, fala que é ouro, né? Eu comprei, tirei o rótulo, e para mim ele tem realmente a aparência de ouro, ouro diluído. Eu tirei o rótulo e eu deixo aqui atrás, no meu cantinho de visualizações, que para mim é ouro aquilo. Estava escrito no rótulo que é ouro, e para mim é ouro. E eu peguei esse vidrinho, e aí eu consegui pensar no vidrinho como ouro nas minhas mãos por mais 17 segundos. E eu fiquei nessa brincadeira de pensar na moedinha de ouro e pensar no potinho de ouro por 17 segundos, e foi gostoso. Eu consegui energizar aquilo como se fosse realmente ouro, se eu tivesse com ouro nas mãos. E ouro é o nome da prosperidade, né? Quem tem ouro é a pessoa próspera. E eu consegui ficar ativando, né, esse sentimento bom de ter ouro nas minhas mãos por 68 segundos. E foi muito gostoso essa sensação. Então, ele pede para a gente começar a entrar nesse mundo dos sonhos, que a gente fala que é de sonhos, mas que na verdade é a realidade,
e brincar com isso, que isso seja legal, que isso não seja pesado, que a gente consiga levar um pouco para o lúdico, essa coisa de entrar no mundo dos sonhos e conseguir, nesse mundo dos sonhos, materializar aquilo que a gente quer. Então, eu levei para esse lado lúdico, peguei a moedinha, peguei o negócio, porque para mim é mais fácil entrar em conexão com o sentimento da positividade assim. E aí no livro ele fala também, né? Ele fala assim, mas o que eu faço, né, para mudar? A entidade fala, você tem que descobrir o que faz sentido para você. Cada um tem um jeito, cada um tem uma experiência nessa terra. Então, o que vale para mim, não vai valer para o outro. Eu estou contando como uma experiência, pode ser que te ajude, pode ser que não. Mas você tem que encontrar aquilo que faz sentido para você vibrar na positividade. E esquecer da realidade ao seu redor por pelo menos 68 segundos. E se você pratica isso, você vai entrar em conexão com a vibração dos seus desejos. E isso é a chave para toda transformação, para toda transmutação de energia negativa em positiva, tá? E aí, né, de novo, né, sentir alívio é a chave. Além disso, é fundamental se concentrar em pensamentos agradáveis e evitar energizar a falta, que é o que muitos de nós fazemos, né? A gente pensa no sonho, olha o desejo, né? Visualiza o desejo, e aí a gente, lá no fundinho, energiza a falta, a escassez, a carência, né? A gente tem que olhar para o pensamento atrás do pensamento. Focar na emoção de alívio ajuda a alinhar-se com seus desejos. Foque em pensamentos agradáveis, gratidão amplia sua vibração positiva. E aí, aqui também eu lembrei agora de um fato do livro, né? Voltando um pouquinho lá na história da torradeira, né? Que ele explica para a gente que 99% de nós somos energia, né? E tudo mais. O Jerry conta uma história, né? Que ele e a Esther foram fazer um passeio de caiaque, né? Foram com uns amigos para descer numa corredeira de caiaque, fazer rafting. E eles foram com a intenção de participar do rafting, e quando eles chegaram lá, eles viram que era um rafting assim, né, que as corredeiras eram bem, né, turbulentas, né, mas eles estavam super animados para participar desse passeio, que ia ser muito legal, ia ser muito divertido, né, e aí a entidade fala para ele, olha que interessante, a gente pode fazer uma analogia aqui também, né? É que se você chegasse lá, no lugar que você se propôs a ir, que era descer as corredeiras, fazer o raft, e quando chegasse lá em cima, né, quando você visse as corredeiras turbulentas, você falasse assim pro guia, ixi, não, peraí, eu quero chegar no destino, vamos colocar o bote, o caiaque, tudo no ônibus e vamos descer de ônibus até o final da corredeira, e lá eu desço do ônibus e pronto. Fiz né, o caminho, o trajeto da correnteza e tá tudo bem. Aí o guia ia olhar para você e falar assim, ué, mas eu achei que você veio aqui para poder participar da brincadeira, para poder experimentar a correnteza, para você poder saber como é que tá lá no meio, né, das corredeiras e descer, e quando chegar lá no final, você comemorar, isso é muito legal, né? E aí ele faz uma analogia, ele fala, imagina se você falasse isso para o guia, que você quer pôr tudo no ônibus e descer com o ônibus, porque você quer tudo de imediato, você quer que as coisas se materializem na sua vida, ou seja, você quer descer a corredeira de forma rápida, porque você quer isso rápido, e você quer chegar lá no destino e dentro do ônibus. Que graça que isso ia ter, né? A intenção dessa vivência, dessa experiência nossa, humana, é justamente sentar no bote, sentar no caiaque e descer as corredeiras. E a gente aprender com as nossas experiências, e daí cada uma tem a sua, de como chegar no ponto de destino. O destino não é o ponto focal. O destino é só a comemoração de que, poxa, foi legal, descer a corredeira, foi mó legal.
O bacana da vida é você descer as corredeiras no caiaque e esperar que o processo de chegada até o destino vai acontecer. Você vai chegar lá, você tem certeza disso, você sentou no caiaque, você está lá nas corredeiras e você vai chegar no seu destino. É fato isso. Então, você tem que acreditar que a vida é assim também. Que você senta no seu caiaque da vida e você vai descer as corredeiras e o seu desejo final, aquilo que você almeja, é certo, vai acontecer. Só que você tem que aproveitar as experiências do caminho, as experiências da corredeira, porque vai ser muito legal. Você se propôs a fazer isso. Você saiu da sua casa, ele fala, né, e foi até as corredeiras. É exatamente a mesma coisa quando você se propõe a ser rico, se propõe a ser abundante, não tem erro. Você só vai ter que ir nas experiências e se propor a fazer isso intencionalmente. E o destino é certo. Você vai chegar lá embaixo, vai chegar lá no final das corredeiras e você vai achar muito legal. Porque você construiu uma experiência para poder chegar lá. E eu achei bem legal essa analogia dele, né, essa metáfora, porque realmente é isso, né? Às vezes a gente quer subir no caiaque da vida, né, e já quer o imediato, eu já quero chegar no destino final, eu já quero estar rico amanhã, quero estar milionário amanhã, e não é assim o processo. Precisa de intenção, precisa de vontade, precisa querer estar lá, precisa querer ser rico, ser abundante, aproveitar a jornada desse caminho. E o final é certeza, o destino com certeza você vai chegar. Só que você tem que confiar nisso, que você sabe que você vai chegar nesse destino. Bom, vamos lá. Voltando para o exercício dos 17 segundos, ele fala um pouquinho como que, né, ele instrui a fazer. Feche os olhos, concentre-se em um pensamento positivo por 17 segundos, depois tente manter esse foco por mais 17 segundos, até completar os 68 segundos, que foi o que eu fiz hoje de manhã, fazendo uma brincadeira com a moedinha, né? Eu completei os 68 segundos com coisas mais lúdicas. Visualização criativa. Imagine-se vivendo sua realidade desejada. Sinta a alegria, o alívio e a gratidão como se já estivesse acontecendo. E a tarefa para casa. Pratique isso diariamente e comece a notar como sua vibração muda e impacta a sua realidade. Uma dica, né? Mal não vai fazer. Por que não tentar? Tenta fazer. Se você achar que não deu certo, que não funcionou, tá tudo certo também. É sua experiência. Para mim, eu achei muito bacana, mas é a sua experiência no caiaque, não é a minha. Então, faça. Só tenta. E deixa ver o que acontece. Eu achei divertidíssimo. Achei muito legal. Para mim, funcionou super. Tenta aí na sua casa nos próximos dias e veja, depois vocês me contam lá. Eu vou abrir até o grupo na próxima semana para vocês me contarem aí o que vocês conseguiram fazer dessa tarefa aqui, tá? E aí, a mensagem final, né, que ele deixa é: você merece o melhor. Você é o criador da sua experiência. E lembra que é só você. Não é comparando com o outro que você vai saber se a sua experiência é sua ou não. A sua é sua. O que é sucesso para você não é sucesso para o outro. O que é abundância para você não é abundância para o outro. Acho que a gente já falou disso em algumas aulas, né? Para algumas pessoas, ser abundante é morar num sítio com muitas galinhas, criar sua própria, ter sua própria horta. Para mim, isso não é abundância. Pode ser para ele, mas para mim não é. Então, por que eu tenho que me comparar com o outro se a experiência do outro não serve para mim? A minha experiência é só minha. Então, você é o criador da sua experiência. Quando você entende o poder da vibração e pratica o alinhamento com seus desejos, tudo é possível. Lembre-se, você merece o melhor. E a chave está dentro de você. Experimente e veja a sua liberdade financeira se manifestar. Entenda o poder da vibração. Pratique o alinhamento com seus desejos e experimente a liberdade financeira. Que é a mensagem que ele deixa no livro, né? E aí, quando a gente volta na primeira pergunta lá, né, do iniciozinho da nossa aula, você é um correspondente vibracional dos seus desejos?
Se você está vivendo a sua vida dos sonhos neste momento. Se você não é correspondente vibracional, é porque você não está vivendo a sua vida dos sonhos. Então, tem alguma coisa que eu estou repetindo no meu processo de experiências que está me levando a ter esses resultados. O que é isso? Vamos descobrir. Vamos fazer uma autoavaliação, vamos pensar sobre isso. Na hora que eu penso no meu desejo e que eu não consigo sentir vibrar lá dentro como gratidão de algo que já está feito, de algo que eu sei que é meu, porque esse é o destino. Eu entrei no caiaque, eu sei que eu vou descer a corredeira e eu vou chegar lá. Então, se eu já coloquei no meu GPS o meu destino, se eu vou de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para São Paulo, eu coloquei no meu GPS, esse é o meu destino, São Paulo. Todas as vezes que eu olhar para o GPS e falar assim, puxa, estou tão longe ainda, e eu der meia volta e voltar para o meu, da onde eu saí, você nunca vai chegar lá em São Paulo. Você sempre vai ficar dando voltas, que é isso que a gente faz quando a gente tem pensamentos repetitivos e a gente vai criando a mesma experiência, a mesma experiência. Agora, se eu tenho certeza que o meu GPS está certo, eu coloquei destino São Paulo, não tem como eu chegar no Rio Grande do Sul. É impossível eu chegar em Porto Alegre se eu coloquei como destino final São Paulo. O meu GPS não vai errar. O nosso GPS vibracional também não erra. Ele sabe exatamente o que ele precisa para chegar no destino que você quer, nos seus desejos, nos seus sonhos. E eu acho que eu já falei isso também aqui. Os nossos desejos e os nossos sonhos são um convite de Deus para a gente vivenciar isso nessa experiência humana. Ele não é para ficar fazendo você pensar que você não tem. Não, é um convite para você viver isso. E se é um convite, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu sonho, faz sentido para mim, porque essa é minha experiência, eu coloco no meu GPS e eu vou, porque eu sei que eu vou chegar. O meu destino é certo. E é essa confiança que a gente precisa ter quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de abundância, quando a gente fala de prosperidade. Se toda vez que a gente colocar no GPS da gente, eu quero 5 milhões de reais na minha conta, seja o valor que fizer sentido para você, tá? Pode ser 10 mil, pode ser 100 reais, o que fizer sentido para você. Mas toda vez que você for olhar na conta do banco e tiver lá só 5 reais, e você falar, puxa vida, não tenho 5 milhões ainda. Você voltou no pensamento repetitivo, você deu a volta no seu GPS e você não vai chegar em São Paulo. O sentimento negativo, e ele dá esse exemplo também, é como um indicador de que quando a gente está faltando gasolina no carro, e o indicador começa a mostrar lá no vermelhinho, né? Que está faltando gasolina. Você andou, e aí está faltando gasolina. Você precisa fazer o quê? Parar no posto, encher o tanque. E seguir viagem, né? Agora, se toda vez que o seu indicador, que é um sentimento negativo, mostrar para você que você ainda não tem aquilo que você quer, né? E quando você, né? Se o seu indicador de gasolina, quando você vê o indicador indo lá para o finalzinho, e aí você, né? Ele fala, você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, como isso aconteceu comigo? E agora, o que eu faço? Se você fizer isso, você não vai encontrar a solução. Você sabe que a única coisa que você tem que fazer é chegar no posto, abastecer e o indicador vai voltar de novo para o positivo. E é isso que você tem que fazer quando vem um sentimento negativo sobre aquilo que você quer e você ainda não tem. É um indicador temporário, é um indicador momentâneo da falta. O que eu faço? Preencho a minha energia com pensamentos positivos, faço o exercício do alívio, penso na cordinha menor, que eu preciso resgatar o pensamento de maior vibração, para eu conseguir energizar de novo a minha vibração, e eu vou, isso é diário, é constante, até que vai virar um hábito. E quando isso virar um hábito, a gente vai ter certeza que o nosso destino é certo. A gente vai chegar lá, independente de qualquer situação que a gente esteja vivendo nesse momento. Tá bom? Bom, por hoje é só. Acabamos esse nosso livro maravilhoso. Adorei estudar esse livro com vocês, Dinheiro Atrai Dinheiro. E eu já tenho um outro aqui. Eu tinha pensado num outro, mas eu vou fazer desse daqui, que eu acho que faz sentido dar na sequência a gente fazer esse estudo, que é esse daqui, ó.
A Ciência de Ficar Rico. Ele é bem fininho, acho que vai dar, sei lá, umas 2, 3 aulas, mas ele é bem interessante. Eu já estou lendo ele, já estou aqui nos estudos. E aí eu vou compartilhar esse livro com vocês, como o próximo livro de estudo, tá bom? Eu vou parar a nossa gravação. Deixa eu parar a nossa gravação aqui.